Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos, nesse momento, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Vamos cumprimentando o nosso mentor espiritual, este companheiro de todas as horas e todos os momentos, agradecendo pelo seu amparo, pelas suas intuições, pelo seu amor, e vamos retribuindo também todo esse carinho com um abraço muito amoroso nesse nosso irmão. Vamos cumprimentando as equipes espirituais responsáveis pela limpeza e higienização, agradecendo a eles por já terem deixado todos os ambientes limpos e harmonizados para os trabalhos dessa noite. Cumprimentamos a equipe de segurança, a quem pedimos que reforce a cúpula protetora ao redor desta casa, para que aqui só possam adentrar irmãozinhos que forem autorizados. Cumprimentamos o dirigente espiritual da nossa casa, os dirigentes espirituais dos trabalhos dessa noite, agradecendo a eles também a oportunidade de estarmos aqui, para aprendermos e trabalharmos em nome de Jesus. E ao lado desses companheiros, chegamos até Ismael, este anjo indicado por Jesus, para fazer do Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que possamos perseverar nesse aprendizado, para auxiliar este anjo na difícil tarefa da divulgação dos ensinamentos do Mestre. E amparados por este anjo também, chegamos até Maria, nossa doce Mãe Espiritual, que nos recebe de braços abertos com todo o seu amor, com todo o seu carinho, nos envolve em seu manto azulado. A Ti, doce Mãe, agradecemos por este amor, por este carinho. Ajuda-nos a ser amorosos também para com aqueles que chegam até nós. E a Ti pedimos também que nos leve até Jesus, o nosso Mestre. E a Ti, Jesus, agradecemos por Tuas lições de fé, de humildade, de esperança. Pedimos que nos ajude também a compreender cada vez mais o Teu Evangelho, para que possamos ser merecedores de estarmos aqui trabalhando em Teu nome. E a Ti pedimos que nos leve até Deus, o nosso Pai. E diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, agradecemos pelo dom da vida, por tudo que temos e por tudo que somos, pelas dificuldades do dia a dia que permitem nosso aprendizado e nosso crescimento espiritual. E agradecemos dizendo a prece que Jesus um dia nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, mais uma vez, hoje o tema do nosso Evangelho, do capítulo 21 do Evangelho, que é: haverá falsos profetas e falsos cristos. E no Evangelho, para começar este capítulo, ele faz uma comparação, da árvore do bom fruto e da árvore do mau fruto. Então, vamos dizer, a mensagem de hoje, ela faz uma advertência que Jesus fez a todos nós que estávamos lá naquela época de Jesus, nós nos lembramos, sobre as bem-aventuranças, quando ele falou, então, com o intuito de preparar todos nós para a vida futura. Então, quando ele estava dando aqueles ensinamentos das bem-aventuranças, ele estava já nos preparando para os conhecimentos que iriam vir, para as nossas encarnações futuras. Então, nesse capítulo, Kardec, ele fala como reconhecer as árvores boas que dão bons frutos e também como reconhecer os verdadeiros profetas. E quando a gente fala falsos cristos, falsos profetas, é preocupante, Então ele diz assim, fazendo uma comparação primeiramente entre as árvores boas e as árvores más.
Se temos uma árvore no quintal e não sabemos que planta é aquela, o que a gente faz? O normal é a gente esperar que ela dê frutos. Mesmo dizer que seja, por exemplo, um pé de limão. Você sabe com certeza qual tipo de limão que vai nascer? Às vezes a gente está esperando um e vem outro, né? Tipo de limão. Então, a gente tem que esperar a árvore dar o fruto para a gente poder saber que aquela árvore é boa ou ruim. Diz assim, se nasce figos, então nós vamos ter uma figueira. Se nascem maçãs, nós vamos ter uma macieira. E assim como as árvores, nós também temos uma natureza íntima que fala por nós, por meio dos nossos frutos, que são os quê? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas ações no mundo em que vivemos. Então vamos dizer assim, nós somos as árvores e os frutos são os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas atitudes no nosso dia a dia. Aí ele diz assim, se as nossas ações e pensamentos estão no bem, os resultados serão bons. Então vamos dizer assim, eu sou uma boa árvore, eu dou bons frutos, não é verdade? Por isso nós devemos nutrir, repetir e exercitar as ações de pensamentos positivos. Gente, quantas vezes a gente ouve falar que nós precisamos ter pensamentos positivos, sentimentos positivos? Porque é isso que nos ajuda no nosso dia a dia, ele nos liga com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, para que a gente possa estar sempre bem equilibrado. Aí a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer as orações, né? É o tal de orar e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos para que eles estejam bons e fazer as nossas orações para nos ligar com os nossos amigos espirituais. Se as nossas ações e pensamentos produzem resultados ruins, então nós devemos orar e vigiar para mudar as nossas atitudes e transformar a nossa conduta. É que dentro do Espiritismo nós chamamos a nossa reforma íntima, né? Aquela mudança nossa do padrão vibratório para que a gente possa estar bem, estar equilibrado. Mas o Evangelho dizendo o seguinte, né? Nós ainda somos aprendizes, estamos na infância espiritual, apesar das nossas idades, né? Não somos crianças, mas nós estamos na infância espiritual. E por isso ainda nossas atitudes produzem frutos de sofrimento e dor, tanto para nós como para outras pessoas. Muitas vezes uma coisa que eu falo, uma coisa que eu faça, pode causar a dor no outro, não é verdade? Então eu tenho que me preocupar com isso, para não ter esse tipo de ação, esse tipo de pensamento, para que não causar essa dor. Só que nós, ao mesmo tempo, nós já evoluímos bastante, né? Estamos aqui também reunidos, interessados em aprender sobre as ações de Jesus. Não é isso que nós estamos fazendo? Nós estamos procurando entender o Evangelho que Jesus nos deixou com seus ensinamentos. Então, já nos coloca em condições de espíritos que reconhecem que Deus é causador de todas as coisas, origem primária, né? E que somos aprendizes da vida buscando acertar o rumo na vivência da lei de amor. Que todos nós somos espíritos perfectíveis, na verdade? Nós já falamos isso muitas vezes. Nós reencarnamos com a nossa missão de evoluir. Evoluir para quê? Para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus, que a nossa próxima encarnação possa ser melhor do que essa. É a lei do plantio e da colheita. Então, plantar coisas boas agora, para que eu possa, na minha próxima encarnação, colher essas coisas boas. A gente vai plantar só aquilo que a gente colhe, não é verdade? Então, a lei do amor, eu ia falar da lei do amor, né? O amor a si mesmo e amor ao próximo, que são dois ensinamentos que Jesus deixou como muitos ensinamentos muito importantes para todos nós. Aí, falando sobre o tema,
Aí diz assim no Evangelho, mas o que é um profeta? É comum a gente então pensar que profeta é aquele que tem o dom de adivinhar o futuro. Tanto que, de certa forma, as palavras profecias e predição se tornam sinônimas. Então, profeta é aquele que adivinha o futuro. Não é bem assim, né? No sentido evangélico, o profeta é todo enviado de Deus, com missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então nós temos, quem que foram profetas assim mais conhecidos, né? Moisés foi profeta, Isaías, né? Que já declararam a vinda de Jesus. Então já tinha esse conhecimento desses acontecimentos que viriam modificar toda a história da humanidade, né? E eles também revelam mistérios da vida espiritual. Então, como conhecer falsos profetas? Então, Jesus mesmo nos dá a resposta quando ele fala que a árvore má não dá bons frutos e vice-versa. Então, os bons profetas, eles vão estar falando sobre o quê? Vão estar falando coisas boas, coisas, sim, no mesmo sentido de elevar a humanidade, de elevar o ser humano a mudar para melhor. E os falsos profetas vão fazer justamente o contrário, não é verdade? No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Luiz em Bordeaux, em 1861, ele até orienta assim, para fazer esse reconhecimento. São as obras que deveis examinar. Então, se os que dizem, investido de poder divino, revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, como a caridade, o amor, a indulgência e a bondade, e concilia tudo isso com os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, poderei então dizer, esses são realmente enviados de Deus. Ou seja, seriam aqueles que realmente testemunham os ensinamentos de Jesus e que praticam esses ensinamentos, ou procuram praticar o máximo deles no nosso dia a dia. E hoje, no mundo que nós vivemos, vamos dizer assim, cada um tem as oportunidades de estar praticando alguma coisa no seu dia. É questão de aproveitar. E Espírito Luiz diz ainda também, desconfiai, porém, das palavras bajuladoras. Desconfiai dos escritores e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Então veja, eu queria até falar assim, vamos voltar lá um pouquinho, no Templo de Jerusalém, né, que nós tínhamos os sacerdotes que ficavam lá falando no templo e tal. Mas o que eles diziam? Eles praticavam realmente aquilo que eles estavam falando? A mesma coisa que a gente eu lembro que há uns tempos atrás, que faz muito tempo que eu não vou em São Paulo, mas, por exemplo, Praça da Sé, ficava algumas pessoas lá com uma Bíblia na mão e lendo, né? Lendo, até gritava, né? Querendo converter as pessoas. Por quê? Elas acreditam naquilo que elas estão falando. Mas nós temos que ter a nossa fé raciocinada. Ou seja, se a gente vem aqui para falar para vocês sobre um tema e a gente começa a falar as coisas que estão diferentes do que está no Evangelho, do que está na Bíblia, cai fora. Cai fora, porque, né, é um falso profeta, nós estamos falando coisas que não são verdadeiras. Agora, se eu venho aqui, ou qualquer outra pessoa que vem aqui e está falando as coisas de acordo com o Evangelho, de acordo com a Bíblia, aproveitem o conhecimento. Não o conhecimento mesmo, mas o conhecimento que está sendo transmitido. O conhecimento que está no Evangelho, leia o Evangelho. Né? E tenham a fé raciocinada para acreditar de que o plano espiritual está sempre nos ajudando. Deus é nosso Pai e quer o melhor para nós. Nós temos que acreditar nisso. Né? E nos próprios ensinamentos que Jesus falava sobre a vida futura,
qual o sentido da nossa vida? Por que eu estou nessa vida? Por que as coisas acontecem comigo? Tudo está na mão de Deus, tudo é de acordo com a vontade dele. E se nós procurarmos compreender, aceitar, né, todos esses acontecimentos, a nossa vida será muito melhor, muito mais serena, tranquila. E ainda fala assim, né, que o falso profeta, ele fala assim, o que eu digo é verdade. Então, vamos dizer, ele tem um monopólio da verdade, só ele diz a verdade. Então nós temos que tomar cuidado. Então, em termos práticos, ele fala assim, temos como característica o verdadeiro profeta a influência moral de suas ideias, de suas obras. Né? Como eu falei, se são obras e ideias que estão de acordo com a Bíblia, que estão de acordo com o Evangelho e se estão produzindo bons frutos. São reconhecidos por todos sem precisarem fazer alarde sobre si. Quer dizer, quando a pessoa é do bem, ela não precisa faz propaganda aí de que eu faço um evangelho legal. Não é nada disso. Faz propaganda aí, fala bem de mim. Não, as próprias pessoas vão se sentir bem naquele ambiente, com aquela pessoa. Então, isso faz parte também. Enquanto que os falsos profetas fazem questão de se colocarem como enviados de Deus. Eu sou enviado de Deus, né? Fica falando muito que eu sou. Então a gente tem, mais uma vez, usar a fé raciocinada. Eles são humildes e caridosos, enquanto os falsos profetas são vaidosos e orgulhosos. Porque ele está justamente procurando fazer a sua propaganda, se exaltar, né? É como a gente vê no Evangelho também aquela historinha do rico e do pobre, né? O pobre morre, passa muitas dificuldades durante a vida terrena, morre, desencarna e vai ter a sua recompensa no céu. Enquanto que aquele rico, que se ele procurou fazer o bem com o que tinha, com os recursos que tinha, ele também terá a sua recompensa no céu. Mas se aquele que foi rico e se foi mesquinho, vamos dizer, avarento, né, não fez um bom uso, não soube praticar a caridade, quando chegar lá no céu, ele, vamos dizer assim, ele vai ter vai ser recebido de maneira diferente. Então pode ser que aquele que era o pobre que sofreu enquanto encarnado, vai estar em nível superior a ele. Muitas vezes ele vai falar, poxa, mas eu era rico e ele era pobre, e ele está numa condição melhor que a minha? Sim, porque ele sofreu lá, né? Ele teve aceitação, teve resignação, tolerância, então aqui ele está recebendo a recompensa pelo sofrimento dele. Enquanto que você, né, vamos dizer, enquanto que aquele que tinha condições de fazer o bem e não o fez, então vai estar em condições inferiores quando chegar no céu. Então, essas são histórias que a gente vê em livros, né, na internet, então, para ilustrar simplesmente. E o importante é ressaltar, né, que os falsos profetas também se encontram entre os desencarnados. A gente não lembra, né? Nós já estivemos na condição de desencarnados várias vezes, mas a gente não lembra. Mas existem espíritos no plano espiritual que se julgam, né, ou digamos, pseudo-sábios, que se julgam conhecedores de toda a doutrina, de todo o espiritismo. Então eles querem lá também ensinar aqueles que acham que são abaixo deles. São espíritos que aparentando amor, eles falam assim, são espíritos que aparentando amor e caridade semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Lembrando também que Chico Xavier foi alertado por Emmanuel. Emmanuel era um mentor de Chico Xavier, certo? Que se ele, Emmanuel, dissesse algo que não estivesse de acordo com as leis de Deus trazidas por Jesus e com Kardec, que não acreditasse e desprezasse o que ele falou em prol de Deus, Jesus e Kardec. Então, se o próprio Emmanuel falou isso por Chico, se eu venho aqui e te falo uma coisa que está em desacordo com o Evangelho, não acredite.
Porque a nossa fé não pode ser cega, gente. A nossa fé tem que ser raciocinada. Porque senão a gente, se não for raciocinado, a gente vai chegar um aqui e vai falar assim, olha, eu sou o Cristo, vocês têm que me seguir. Espera aí, vamos... Se eu simplesmente não tenho o raciocínio de verificar, de questionar alguma coisa, eu vou largar tudo que eu tenho e vou seguir ele. É difícil, né? Se a gente for pensar na história de Jesus, como é que aconteceu? Aconteceu mais ou menos assim, né? Jesus, apesar que naquela época já se falava da vinda de Jesus, mas ele chegava aí saindo escolhendo os pescadores, ó, larga tudo que tens e vem comigo. Se chegar uma pessoa aqui hoje falando assim, larga tudo que tem e vem comigo que eu sou a reencarnação de Jesus, dá para acreditar? Os tempos são outros. Então temos que raciocinar, temos que pensar. Não podemos acreditar em tudo que nos falam. Então, o que eu estou falando para vocês aqui hoje, vão procurar no Evangelho, vão procurar na Bíblia. Se estiver em desacordo, depois fala assim, olha, o que você está falando não está batendo. Não está certo. Então nós temos que rever a nossa posição. Mas o importante é lembrar que os amigos espirituais estão ao nosso lado, nos orientando. Nós temos os nossos mentores, como eu já falei, que estão ao nosso lado o tempo todo para nos ajudar. Basta que a gente atenda a ligação que ele faz para nós. E como é que a gente atende essa ligação? Fazendo as nossas preces, as nossas orações, pedindo que ele possa nos intuir, nos orientar cada vez mais, para que a gente possa estar no caminho do bem, equilibrados, e em harmonia, com tranquilidade. Tá? Então, capítulo 21, deem uma olhada, deem uma lida, porque isso que a gente fala aqui é mais ou menos um resumo, do capítulo todo, mas tem muita informação. Tá bom? Então, obrigado. Vamos agora fazer as vibrações para os passes. Então, agradecendo a Deus mais uma vez por esta oportunidade, vamos deixando que de nossos corações emane uma intensa luz de amor, de paz e de harmonia. E essa luz, em forma de vibração, nós direcionamos a todo o universo, a todos os planetas e principalmente ao nosso planeta Terra. Vibramos por todos aqueles irmãozinhos que desencarnaram em decorrência das pandemias, que eles possam chegar ao plano espiritual e serem recebidos com muito amor, com muito carinho. Vibramos pelos familiares deles que aqui ficaram, que também possam ter a compreensão e a aceitação da vontade divina. Vibramos por todos aqueles irmãozinhos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nas clínicas, para que também tenham todo o amparo de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Vibramos por todas as religiões que pregam o nome de Jesus. Vibramos por nossos lares, pelas pessoas que lá deixamos, para que também possam ser envolvidas em energias de paz, de amor, de equilíbrio. Vibramos por todos os planos espirituais, aonde tem aquele irmãozinho ainda em condição de sofrimento, que possa ser amparado com muito amor, muito carinho e ser conduzido ao local mais adequado à sua necessidade. Vibramos por esta casa que nos acolhe, seus trabalhadores, alunos e assistidos. Vibramos pelos nomes que estão na caixinha de vibração, para que todos ali também sejam amparados com muito amor, com muito carinho. E vamos pedir uma vibração muito especial pelo nosso Brasil, por a eleição que se aproxima, para que Deus possa conduzir esta eleição com muito amor, muita paz
e seriedade, envolvendo a todos os candidatos, a todos os habitantes do nosso Brasil, para que busque sempre o melhor pelo nosso país, e não somente o interesse de alguns grupos de indivíduos. E assim, Pai, pedimos licença para encerrar o Evangelho dessa noite, dando graças a Deus e graças a Jesus.